Aleluia, glória a Deus, que Deus possa te abençoar nesse dia, a paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus para nossas vidas hoje é uma palavra muito forte, é uma palavra que fala de justiça, é uma palavra que fala da ira e da vingança de Deus, onde nós vemos Deus agindo, interferindo como um Deus poderoso, um Deus forte que vence os inimigos do seu povo e garante a vitória. Porque embora Israel fosse um povo desobediente, um povo que abandonasse a Deus, esquecesse das promessas do Senhor, Deus, ele inúmeras vezes, ele deu a vitória ao povo. Ele deu a vitória ao povo, principalmente quando ele abriu ali o Mar Vermelho e o povo pôde sair do Egito. O povo ali conseguiu sua vitória sobre Faraó, que os oprimia. E nós vemos que Deus, ele é um Deus guerreiro, é um Deus que luta, é um Deus poderoso, é um Deus de guerra. Nosso Deus não é apenas um Deus de amor. O nosso Deus é um Deus também de guerra. Ele guerreia pela nossa vida. Nós também somos ensinados por Deus a guerrear. Nós também entramos na peleja. Quando nós entramos em oração, nós estamos guerreando. Quando nós batalhamos em oração, nosso Deus envia os seus anjos, seu exército para lutar as nossas guerras. E aqui na palavra que nós estamos meditando hoje se encontra no livro de Isaías 63, onde ali o Senhor ele está voltando de Edom, da cidade de Bosra, onde o Senhor pisa o lagar, das uvas. O lagar era o local onde as uvas eram pisadas, e Jesus simbolicamente aparece com as roupas salpicadas de vermelho, como se ele estivesse pisando no lagar das uvas, amassando as uvas com os pés, e as suas roupas ficam manchadas de vinho. Mas ali o Senhor estava voltando com as suas roupas salpicadas de sangue, porque o Senhor entrou na peleja, ele entrou na guerra para vencer e para derrotar as nações que são inimigas do povo de Deus, que são todas as nações representadas ali por Edom. Edom são os descendentes de Esaú, que são inimigos de Israel, dos descendentes de Jacó, seu irmão, onde nós vemos na Bíblia uma divisão entre esses dois irmãos, que consiste numa guerra que se prolonga, uma batalha que envolve várias nações, que envolve vários povos, e assim se formou essa guerra, essa luta, essa batalha. Mas Deus, ele mostra na sua palavra que a vingança pertence a Deus, A vingança pertence ao nosso Senhor. Deus ali, ele estava irado com aquelas nações ímpias, e Deus então ele decide julgar, ele decide entrar com justiça, ele decide agir, Porque nosso Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Deus é longânimo, ele dá oportunidades, ele dá chances de arrependimento, ele dá chances das pessoas mudarem o seu destino, mudarem os seus caminhos errados. Mas às vezes essas pessoas não querem oportunidade, eles querem apenas continuar prosseguindo com a maldade, com aquilo que estava no seu coração, cometendo inúmeras maldades, cometendo inúmeras injustiças, e assim se prolongando o mal, se perpetuando aquilo que Deus já determinou como que não deve ser, prosseguir, não deve ter continuidade. Asaf foi um dos que entrou no templo do Senhor e pôde contemplar o final dos ímpios e o final do justo. Ali ele percebe que, embora os seus olhos observassem que eles se davam bem, que os maus eles progrediam na vida, que os maus eles não tinham aflições e dores como o justo, mas que no final eles terminariam mal. Então, o que importa é o fim das coisas. A Bíblia diz que é mais importante o fim do que o início das coisas. Então, nós precisamos nos preocupar mais com o fim do que com o início. Talvez no início a gente não começou muito bem. Talvez no início da nossa vida a gente não começou fazendo as coisas muito certas. Mas se no final a gente
se voltou para Deus, se no final a gente se arrependeu dos nossos pecados, se no final a gente escolheu a boa parte, que foi obedecer a Deus, a nossa recompensa vem. Mas se no final a gente escolhe continuar no caminho errado, continuar afundando nossos pés no caminho da perdição, nós teremos um fim triste, um fim sofrido, um fim de desgraça e morte, porque o fim dos ímpios, segundo a Bíblia, é desgraça e morte. Isso já está determinado para todos aqueles que não se arrependem e não decidem mudar de vida, que decidem o caminho mais fácil, o caminho errado, o caminho largo. Então nós temos uma escolha a fazer. Deus, ele só nos retribui aquilo que nós mesmos plantamos. Nós vemos na Bíblia várias partes que falam da justiça de Deus. Deus cumpre a sua justiça. Não é falácia, não é meramente escrito para que a gente possa ler e saber o que aconteceu com reis, com poderosos no passado, com narcisistas, com Nabucodonosores da vida, né? Isso acontece hoje também, porque quando Deus ele determina, né, o seu tempo de agir, o tempo da sua ira, da sua vingança, Deus ele faz. Porque Deus, irmãos, nós não podemos achar que Deus não vai se vingar, que Deus não vai fazer justiça. Deus ele não faz nada sem antes avisar. Então, se Deus ele avisa, Deus ele dá a palavra, Deus ele mostra na sua palavra, e a gente continua achando que Deus não vai trazer a justiça devida, então a gente escolhe, né, acreditar nas próprias mentiras, porque Deus ele vai agir sim. Às vezes ele não age no tempo esperado, às vezes pode parecer demorado, mas chega o tempo que Deus ele age. Então tudo já está escrito, tudo está anunciado, tudo está avisado, não é surpresa nenhuma. Se alguém escolhe, né, continuar no caminho mau, continuar no caminho da impiedade, se escolhe estar no caminho da maldade, não tem outro fim a não ser o fim da desgraça e da morte, né? Embora a morte chegue para todos, mas a morte do justo é motivo de alegria para Deus, né? Porque é uma morte boa. E a morte do ímpio não, a morte do ímpio é uma morte de sofrimento, de dor, é uma morte de perdição eterna, onde vai para um lugar de sofrimento eterno, onde não terá mais a presença de Deus, onde estará separado eternamente de Deus, e ele viverá eternamente em sofrimento, em agonia. Amém? Essa palavra é a palavra de Deus para nossas vidas hoje, que você possa receber da parte de Deus, né, esse direcionamento, sabendo que Deus é amor, mas ele é fogo consumidor, e que você saiba escolher, né, o caminho do bem, o caminho da paz, o caminho da verdade, o caminho que leva à vida e não o caminho da morte. Se você começou por um caminho mau, mas hoje o Senhor te dá a oportunidade de você mudar o seu caminho, ainda dá tempo. Se você está no caminho bom, continua nesse caminho, porque Deus ele vai te dar vitória. Amém? Que Deus te abençoe nessa manhã, em nome de Jesus.